A opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles sabe algo sobre o assunto. Isso é uma verdade absoluta, eu diria. Como é que um grupo de pessoas que não sabe nada sobre o assunto podem ter razão em alguma coisa, em comentar alguma coisa, em afirmar alguma coisa? São 10.000 opiniões erradas. Temos que entender alguma coisa sobre o assunto se quisermos opinar, se quisermos dizer alguma coisa, senão vamos ser tolos achando que merecemos ser ouvidos, quando em verdade estamos mentindo a todos, estamos enganando a todos, estamos confirmando a esses 9.000 e tantos homens, estamos confirmando a todos que o caminho errado é o certo. Se 10.000 homens não têm razão no que estão falando, não conhecem o assunto, devem se calar, devem procurar conhecer alguém, conhecer o assunto, procurar se entender sobre o que se trata, senão continuarão? Não. Ficarão cada vez pior, porque ouvirão histórias fantasiosas. Cada um vai contar uma história diferente. Vai dizer que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, mas vai continuar contando alguma coisa diferente. E vai aumentar cada vez mais a ignorância destes 10.000 homens. Esse pensamento foi de Marco Aurélio. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sócrates. O bem é o saber e o mal é a ignorância. Muitas pessoas não sabem, não querem se prontificar a aprender, se prontificar a se alimentar do que é certo, se alimentar do que é bom, do bem. Então é mais cômodo, mais confortável não saber nada, ficar na ignorância e acreditar na sua ignorância, achando que é verdade. Às vezes a gente acha, as pessoas acham que está certo aquilo, quando na verdade está totalmente errado. Não vem uma razão para melhorarem, para conhecer mais. Cansa aprender, cansa jogar fora conhecimentos falhos, refazer alguns conhecimentos, cansa, perturba. Faz a gente querer desistir, não querer fazer nada em prol de se melhorar, de aprender. Sócrates diz: o saber é o bem e a ignorância é o mal. Aos poucos a ignorância acaba se tornando algo ruim. Então se torna mal, porque vamos dizer algo que não sabemos. Vamos falar algo que não sabemos, vamos inventar histórias para dizer que sabemos. Estamos inventando histórias, estamos fazendo mal a alguém. Hoje se chamaria fofoca, né? Podemos dizer assim. Então, vamos praticar o bem, vamos saber, vamos abrir a boca, nos expressar quando temos certeza. Porque senão de nada valerá o que vamos falar. Vamos enganar, sem querer até. Sem querer. Acaba sendo, de certa maneira, acaba sendo proposital. É uma ignorância que nós temos. Nós não sabemos e queremos ensinar, falar, e vamos ensinar errado, vamos falar bobagens. Não pode ser assim. Temos que ver o que é bom, o que é correto, o que é sincero, o que vai fazer bem até para a gente. Porque se falamos o bem, se falamos sabedoria, se nos alimentamos de sabedoria, vamos falar o bem, vai nos fazer bem interiormente e exteriormente, fisicamente. Vamos nos esclarecer e não afundar cada vez mais em erros, cada vez mais na ignorância, cada vez mais sendo pessoas ruins, porque o ignorante chega a um ponto
inventou tanta mentira que começa a acreditar nessas mentiras e começa a ser radical, não admite ser colocado em dúvida. O ignorante não aceita, não aceita ser colocado em dúvida. Então se torna uma pessoa ruim, uma pessoa má, se torna uma pessoa que não vai ser procurada. Com o passar do tempo não vai mais ser procurada para uma opinião, porque vão investigar e vão ver que está errada aquelas informações, vão ver que é uma pessoa burra porque não quis aprender, ou burra porque é ignorante de propósito. Tácito diz o seguinte: se quiser saber quem controla você, é só observar a quem você não pode controlar. Quer saber quem controla você? Procure saber quem te controla. É um certo receio de contrariar quem está com alguém. E se alguém está nos controlando, há um certo receio em discordar de algo. Quando percebemos, estamos sendo controlados por esse. Estamos sendo controlados por suas opiniões. Estamos sendo controlados por sua maneira de entender. Por que é benéfico àquela pessoa? Então ela passa a nos controlar. Só que ela é tão genial que não deixa transparecer que nós estamos sendo controlados. Então passamos a ser tolos, passamos a acreditar nas coisas que a pessoa diz, não verificar se é certo, não verificar se está correto, simplesmente aplicando, espalhando cada vez mais o que ouvimos, porque estamos num quadrado, não podemos sair deste quadrado para ver o mundo lá fora. O mundo lá fora seriam outras opiniões, seriam outras situações que não tem nada a ver com a explicação que ouvimos deste que está nos controlando, sem deixar que entendamos estar sendo controlados. Assim, um controlador mantém as suas riquezas, mantém os seus servos. Não são servos, mas são servos. Não percebem, mas são servos. Sêneca: o maior impedimento para viver é a espera. Na expectativa do amanhã, perde-se o hoje. O maior impedimento para viver é a esperar. É a espera. E na expectativa se perde o hoje. Ou seja, sonhar. Sonhamos, é gostoso sonhar. Eu falo bem de sonhar. Mas o sonhar, eu entendo que é uma maneira de nos manter saudáveis em pensamento. Estamos sonhando que vai acontecer isso, dessa maneira, tudo mais. Só que o sonho tem um limite, não podemos extrapolar, criar além da conta, algo estupefato demais, muito grande, senão iremos nos prejudicar neste sonhar. Aí, como ele diz, se sonhamos muito, o sonhar faz parte do futuro, que virá, que acontecerá ou não, mas faz parte do futuro. Então estamos vivendo o futuro e não o hoje. Aí é ruim. Viver muito o futuro, sempre o futuro, cada vez mais o futuro, que é sonhar, e não ver a realidade, o hoje. Em verdade, temos de plantar hoje para colher amanhã. Queremos tais coisas no amanhã, então comecemos a plantar hoje. Comecemos a cultivar a terra, a mente, boas sementes, pensamentos positivos para o futuro, para os sonhos que desejamos possam se realizar. Totalmente? Não acredito que um sonho se realize na totalidade.
Um sonho se realiza numa porcentagem que nós merecemos, em que nós merecemos. Nada menos, porque sonhamos coisas deste plano, da maneira desse plano, na linguagem deste plano. E o futuro é na linguagem de planos acima. Eu acho que consegui transmitir. Sonhamos com a linguagem de hoje, com a linguagem terra, daqui. Enquanto que o futuro, enquanto não se torna presente, o futuro é linguagem acima da gente. Então vamos lançar no futuro, no acima da gente, aquilo que falamos hoje. E lá em cima não é assim. Lá em cima é futuro. Talvez esteja complicando um pouco, mas o futuro não aceita as linguagens do hoje. Não interpreta da mesma maneira a linguagem do hoje. Então, temos que fazer planos. O mínimo possível de planejamento. O mínimo possível de planejamento. Principalmente no que se refere a planos só nós que fazemos parte. Se esses planos fazem parte de outras pessoas, sonhos fazem parte das outras pessoas, podemos até comentar alguma coisa com elas, que elas vão ajudar a realizar esses sonhos. Mas se é só nós que estamos vivendo esse sonho, então vamos fazer um planejamento, de certa maneira, superficial. Isso, aquilo, e nada de ficar detalhando, milimetricamente detalhando como vai ser. Não. E vamos lançar, eu quero isso e quero aquilo. Lança para o futuro. O futuro vai interpretar de uma maneira mais fácil. Agora, se houver um detalhe, eu quero isso e quero aquilo, o futuro vai, se for do nosso direito, vai manusear os acontecimentos para que se realize, mas dentro daquilo que precisamos, dentro daquilo que merecemos, e não dentro daquilo que minuciosamente declaramos. Não existe um sonho 100% realizado. É a natureza do sábio resistir aos prazeres, mas do tolo de ser escravo deles. Epicteto. É a natureza do sábio resistir aos prazeres. Resistir aos prazeres. Eu diria resistir aos prazeres que não vão lhe acrescentar nada. Porque o grande prazer de um sábio é aprender mais coisas, se tornar mais sábio, se tornar mais consciente, mais conhecimentos do que existe ao seu redor, visível e não visível, do que ter prazeres chamados mundanos. Uma referência mais a isto. Os prazeres mundanos, enquanto que os tolos são escravos. Escravos dos prazeres mundanos. Assim não é consciente, não é uma maneira séria, sensata de ser. Temos que ter prazeres. Os sábios têm prazeres, têm muitos prazeres, só que eles escolhem. E é outro tipo de prazer. É um prazer que acrescente. Pode ser até um prazer mundano. Sim, mas esse prazer mundano tem que oferecer algo para o sábio. Tem que uma paga. Oferecer mesmo, oferecer algo a mais para o sábio, e não simplesmente um prazer mundano, prazer carnal, prazer material, não. Esse prazer pode vir, será prazeroso, mas tem que haver algo mais além daquilo. Enquanto que o tolo, o mais carnal, o mais terra, quer os prazeres terra. Se vier algum conhecimento a mais naquilo, não interessa, é capaz até de abandonar, de negar, de não aceitar. Então, assim, temos que entender, ser sábio é ter prazeres, mas são prazeres com uma certa
diferença, um certo requinte, uma alegria a mais. Quase nada de material é necessário para uma vida feliz, para aquele que compreendeu a existência. Quem compreendeu a existência não precisa tanto de matéria, não precisa tanto viver a matéria, porque já superou as suas necessidades materiais. Precisa da matéria para manter o corpo, manter os próprios estudos, porque é aqui que se estuda, aqui que se vê a matéria, as pessoas, e vai se aprendendo mais coisas. Mas não é necessário viver em função disto, e viver em função da matéria, viver em função do que está aqui. Porque sua sabedoria é extrapolada já, vem de cima, vem do além. Ser matéria, ser feliz no meio da matéria. Sim, podemos ser felizes no meio da matéria, cercado de matéria, alimentos, pessoas, prazeres pessoais também, prazeres carnais. Podemos ser felizes, mas para um sábio tem que existir um algo mais, uma energia a mais, uma energia que brota de dentro dele. De fora vem acessórios, vem motivações para ser feliz, mas a felicidade vem de dentro dele, de dentro do sábio, e não de fora. Ser feliz de fato é vir de dentro. A felicidade é vir de dentro, o bem-estar vem de dentro. Vir de fora vem só sensações, nada mais do que sensações. Nenhuma perda deve ser para nós mais sensível do que aquela do tempo, porque ela é irreparável. Zenão de Sítio, perder o tempo. Perda de tempo, às vezes perdemos o tempo, muito tempo que a gente gasta numa relação, um relacionamento com outra pessoa, com alguém, numa relação com um objeto, tanto precisamos daquele objeto, tanto queremos, tanto nos empenhamos, e depois descobrimos que não é tudo aquilo, é um sonho. Sonhamos que aquele objeto iria nos fazer feliz. Sonhamos, desejamos, vamos batalhar, trabalhar até, para conseguir aquele objeto. Quando descobrimos que ele não é nada daquilo, deveríamos ter desejado outro, ou raciocinar um pouco melhor. Aí perdemos tempo desejando. É irreparável essa perda, não tem como reconquistar, não tem como reaver, porque perdemos, é passado. O tempo, futuro, sonhamos, desejamos, fazemos planos. Hoje vivemos, passado já foi. Se não vivemos, se desejamos, mas não vivemos com a intensidade que gostaríamos, com a felicidade que gostaríamos, se torna um tempo perdido, um tempo que não tem como voltar, não tem como ser aproveitado, ser reaproveitado. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Fazemos o que nos acostumamos. No mecânico modo de viver. No trabalho, às vezes, fazemos isso. Aí é muito bom. Na forma mecânica de fazer as coisas, nos cansamos menos. Porque se fazemos trabalhos diferentes a cada dia, a exaustão mental é muito grande. E a exaustão mental se passa para o físico, nos sentimos cansados. Agora, se trabalhamos todo dia fazendo a mesma coisa, podemos até fazer melhor, porque é algo mecânico. Podemos, e é muito mais saudável. Nos aplicamos àquele serviço, mas estamos pensando nisso ou naquilo, sutilmente, nada profundamente, porque aí atrapalha no trabalho manual. Aí não há um cansaço físico, porque não há um empenho mental exagerado. Podemos fazer algo chato,
mas como é meio mecânico, não se torna tão chato, porque vamos acrescentar alguns pensamentos gostosos. Isso se torna algo bom, muito positivo. Como diz Aristóteles, temos de fazer coisas diferentes, porque vamos cair no cotidiano, vamos perder parte da nossa vida, porque não produzimos nada para nós de prazer enquanto estamos fazendo aquele trabalho mecânico. Pitágoras: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Se o que tem a dizer não tem muito valor, fique quieto. Se não sabe o que falar de fato, ensinar, se calar. Porque às vezes o silêncio é um ótimo professor também. Porque paramos de falar e começamos a ouvir. Se não tem ninguém falando, nos ensinando, começamos a ouvir-nos. Começamos a ouvir o professor mais sábio que existe na face da Terra, que existe mais próximo da gente, que somos nós mesmos. Todos os conhecimentos estão dentro da gente. Basta termos condições de ouvir. Condições de ouvir, ouvidos interiores. Condições de ouvir, aceitar, não negar, não recusar, não achar absurdo. É nosso professorado. Nós aprendemos com a gente mesmo. Se fizermos dessa maneira, se aprendermos a fazer desta maneira, vai melhorar muito a nossa existência, a nossa vida. E aí Sócrates diz o seguinte: não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los pensar. É mais ou menos isso mesmo. Não pode ensinar. Se a pessoa não quer aprender, não adianta tentar ensinar. Tem que esperar, a pessoa tem que se sentir motivada a aprender, se sentir com vontade. Por isso que é assim, não jogue pérolas aos porcos. Não jogue pérolas aos porcos significa o seguinte: preciosidades, pérolas aos porcos não vão ter boa utilidade, não vão utilizar corretamente as preciosidades. Os porcos iriam engolir essas pérolas. Então, vamos ensinar aquilo que nos perguntam. Não recusar, jamais. A pessoa quer saber algo e sabemos, temos certeza mesmo, não vamos enganar, sabemos de fato, então vamos ensinar. A pessoa pediu, vamos ensinar. Agora, se ela não pediu, cada um fica na sua, não vamos ensinar nada, vamos ficar quietos. Se a pessoa pediu para aprender algo, vamos ensinar. Um ponto a gente vai diminuindo a velocidade, vai puxando o freio, não falando tanto, até a pessoa tiver incentivo em querer saber mais, perguntar. Aí vamos ensinar mais. Aquela troca de ensinamentos, vamos crescendo, vamos evoluindo. Os grandes pensadores, Sócrates, Epitero, Platão, estes se reuniam e trocavam ideias, perguntavam uns aos outros, e esses outros respondiam à medida que sabiam, não inventavam. Porque é o seguinte, hoje um pergunta para o outro, esse outro responde. Amanhã, esse outro pergunta para esse primeiro sobre o mesmo assunto, porque esse já ampliou seus conhecimentos naquele assunto. Então, aprender, saber ouvir às vezes é muito mais importante. E o silêncio é sensacional. O objetivo da vida é viver em harmonia com a natureza. Zeno. Viver em harmonia com a natureza. Aqui. Estou na natureza. Venho para cá muitas vezes, gosto. O vento é diferente, o cheiro do ar é diferente. O barulho das plantas, até alguns animais tem por aqui.
Viver em harmonia com a natureza é ótimo. Por quê? Viver em harmonia com a natureza é ótimo. Por quê? Porque fazemos parte dela. Somos reino vegetal e reino animal. Estranho isso, né? Sim, estranho. Mas nós éramos do reino vegetal. Porque a nossa mãe, a mãe carnal, comeu frutas, saladas, cereais, só reino vegetal. E tudo isso foi alimento ao nosso corpo. Nós nos alimentamos do reino vegetal, enquanto estávamos dentro da barriga da mãe. E somos do reino vegetal, porque quando morremos, desencarnamos, vamos para debaixo da terra. Toda a carne, matéria animal que somos, vai se decompor, vai se infiltrar na terra, vai alimentar plantas, vai se tornar vegetal novamente. Nós somos do reino animal, enquanto estamos aqui encarnados. Mas se vamos de vez em quando até o reino vegetal, até a natureza, até a mãe natureza, nos melhoramos, nos sentimos bem, trocamos energia com a nossa origem. Reino vegetal, reino animal, mineral, pedras. As pedras estão na natureza também. Então por que não? Somos reino vegetal, reino mineral também. Porque muitas vezes temos de tomar medicamentos. Cálcio, por exemplo, é um mineral. Ferro do sangue é um mineral. Tantos outros. Muita coisa que precisamos. Sais minerais. A gama de sais minerais, quantos são? Mineral, sais minerais. Não é exatamente como a gente vê assim, são milésimos de miligramas, mas são do reino mineral. Então temos que nos voltar à natureza. Aqui, Zeno não disse reino mineral ou reino vegetal, simplesmente natureza, que é a mesma coisa. Então voltemos à mãe natureza. Quantas pessoas não procuram a mata, um parque, praia, para passar algumas horas, para relaxar, para se divertir até mesmo. Sócrates, até que você se sinta confortável estando sozinho, nunca saberá se está escolhendo alguém por amor ou por solidão. Se você se sente confortável estando sozinho, nunca saberá. É que muda. Estamos sozinhos, nos sentindo bem. Sozinhos nos sentindo bem não é solidão, estar sozinho. Pode ser muito bem solitude, estar se sentindo bem. Porém, se aparece alguém, mudamos o nosso bem-estar. Se formos sábios, vamos melhorar o nosso estar. Não vamos querer ficar sozinhos? Vamos. O sábio procura a solidão, a solitude, de vez em quando, porque tem que conversar consigo mesmo. Estando com alguém, você tem que ficar aqui. Não pode silenciar, porque será interrogado. No que você está pensando? Às vezes são assuntos muito complexos demais para comentar com a pessoa. Então, acaba perdendo aquele sabor de estar sozinho, de estar em silêncio. Agora, estar sozinho, mesmo tendo alguém, estar sozinho, volta a ter aquele prazer, aquela alegria, aquele bem-estar. Voltar a meditar. Meditar, sim, falar coisas para si mesmo no silêncio, falar coisas interessantes, falar coisas belas, coisas boas. Assim, a pessoa muda a sua maneira de entender a própria vida. Epicteto
Qualquer pessoa capaz de irritar você se torna seu mestre. E ela só consegue irritá-lo porque você se permite ser perturbado por ela. Uma pessoa nos irrita e se torna nosso mestre. É curioso dizer isso. Sim, está mexendo com a gente, sabe como mexer com a gente, sabe como nos irritar, sabe como falar coisas que vai mexer. E se está falando coisas que irritam, quer dizer que não somos seguros naquele assunto. Então nos irritamos. Bom, o mais sábio, o mais inteligente vai pegar aquele sentimento, aquela sensação de irritação e vai se perguntar: por que eu me irritei com o que ele disse? Por que eu me irritei? Tendo uma consciência mais evoluída, vai descobrir uma motivação do porquê. Ele disse tal coisa, eu não sou assim, ou será que eu sou? Eu não sou, eu acho que eu sou, eu tenho que ver isso. Quer dizer, se a pessoa for justa consigo mesma, vai notar que ficou irritado porque ele disse tal coisa sobre ela, mas ela não é assim. Ou será que é? É aprendizado, aprender com os outros. Eu digo muito que um amigo às vezes não é tão sincero quanto um inimigo, porque fazemos algo errado sem perceber. O amigo não vai falar porque pode perder a amizade. Agora o inimigo vai escorraçar, dependendo do que aconteça, vai esculachar com a gente. Então o inimigo acaba sendo mais sincero, acaba sendo mais útil do que um amigo? Não, o inimigo, pessoa que não gosta da gente, vai falar aquilo que nós temos de errado de uma maneira mais forte, para irritar. Então vamos pensar, o amigo não vai querer nos irritar, não vai querer correr o risco de perder a amizade. Então vai silenciar. Será amigo, continuará sendo amigo, mas nem tão amigo assim, porque o receio de perder a nossa amizade se torna muito delicado. Então temos que tentar demonstrar para amigos que podem falar. Não vamos nos magoar porque disseram algo. Assim como nós devemos conduzir as amizades também. Epicteto, novamente: se falarem mal de você com razão, corrija-se, caso contrário comece a rir. Como eu disse, o inimigo vai nos corrigir. O amigo talvez não, mas alguém vai nos corrigir. Alguém que não gosta da gente, se for um amigo, vai corrigir a gente de uma maneira sutil, acarinhando, de certa maneira, falando com calma. Agora, se era um inimigo, uma pessoa que não gosta, que tem raiva, que tem inveja da gente, vai falar rasgando. Aí paramos e pensamos: eu sou assim ou não sou assim? Estou errado, como ele diz, ou não estou errado, como ele diz? Se eu tiver plena certeza, plena convicção, temos que ser honestos com a gente, né? Se eu tiver plena convicção, se eu tiver plena convicção que estou errado, se eu achar que ele está certo, é fácil, é só ser sincero com a gente. Se ele falar que está certo, eu vou me corrigir. Me corrigir e não fazer nada em relação ao que ele disse, em relação a ele ter dito. Não vou fazer nada, vou me corrigir. Agora, se eu tiver plena convicção de que não sou daquele jeito, sinceridade muito mais ainda, eu não sou daquele jeito, aí der de ombros, der risada e vai embora.
melhor assim, não ter confusões, não criar confusão, porque se sentiu insultado, vamos ver por que ele me insultou. Será? Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade, mas ninguém possui a consciência mais tranquila do que o mesmo. Aquele que fala a verdade é odiado. Às vezes dói. Verdade, às vezes, dói. Mas tem de ser dita. Digamos assim, é uma ferida que está aberta. Se for cutucada, que é a verdade, se for cutucada, vai doer mais ainda. Mas a pessoa sabe que tem uma ferida aberta ali. A pessoa vai ficar com raiva, vai ficar transtornada. Mas quem falou, quem cutucou, vai ficar tranquilo, porque fez aquilo que deveria ser feito, mostrou que há algo errado a ser corrigido. Quem fala a verdade, às vezes, sofre muito mais do que quem camufla a verdade, quem mente, de alguma maneira. Quem fala a verdade acaba sofrendo, acaba perdendo até amigos. Bom, se fala a verdade e perde amigos, então não eram amigos, porque os amigos vão ficar chateado, de início, chateado com alguma observação, mas depois vão pensar. Aí a chateação se torna um agradecimento, porque foi algo que foi falado, foi visto, foi falado e ajudou a pessoa a melhorar a sua maneira de entender. Heráclito diz o seguinte: dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é o que você se torna. Isso aqui é curioso, é bem interessante. Nós nos montamos. Montar caráter, montar maneira de ser, pensamento, caráter, tudo o que a gente fala, faz, transmite, aconselha, nos prepara, nos monta, nos faz crescer. Por isso que temos de estudar muita coisa. Estudar é sempre pensar. Está certo ou está errado? As informações que estão em livros ou falam para a gente, essas informações dizem respeito à comunidade, à humanidade, pequena ou grande, diz respeito à humanidade. Porém, nós temos que colocar do nosso tato, do nosso tempero, para saber se aquilo serve para a gente ou não. A gente ouve, presta atenção, não concordamos com isso, concordamos com aquilo e vamos enriquecendo, tornando tudo aquilo mais nosso, tornando aquilo mais eu. É assim que se molda um caráter, se molda a personalidade da pessoa, aprendendo, abandonando conceitos, tomando outros. Marco Aurélio: a nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fizeram dela. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Nós construímos a nós construímos nosso caráter, nós construímos nossa índole. Nós eliminamos as energias ruins que estão com a gente. Nós e só nós. Ninguém mais pode fazer isso. Podem dar opiniões e vão dar opiniões. Especialistas da cabeça, especialistas do emocional vão dar um monte de explicações, um monte de soluções, um monte de planos. Mas é só nós que temos que utilizá-los, só nós que vamos saber como fazer para mudar alguma coisa, para nos melhorar. Aí Plutarco diz o seguinte: encontrar falhas é fácil, fazer melhor pode ser difícil. Encontrar falhas na gente
às vezes encontramos falhas. Alguém diz que temos algo, uma falha, vamos consertar, vamos eliminar. Assumimos, temos uma falha, só que às vezes é mais confortável continuar com ela, porque é muito trabalho, muito sufoco, muito ruim, tá? Modificar a maneira de pensar. Estava tão bom pensando daquela maneira, estava tão bom achando aquilo, agora vou ter que mudar minha maneira de pensar. É claro, alguém disse, alguém quer o seu bem. Então por que não dar de presente a essa pessoa o nosso melhor? Estamos melhorando, estamos evoluindo. Por sinal, se assumimos, alguém diz, assumimos, realmente eu tenho tal falha, eu digo que é metade do problema resolvido, porque é muito difícil alguém ter um problema e não assumir que tem esse problema. Querer continuar agindo da maneira que está, com os defeitos, com as falhas. Então, quando soubermos de uma falha nossa e dermos conta que é uma falha realmente, vamos atrás. Vai ser um trabalho para eliminar, mas depois que conseguirmos suar e conseguirmos, vai ver como é bom, como a vida se tornou melhor do que antes. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos e o mais fácil, falar mal dos outros. Tales de Mileto. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós. Muito difícil conhecer a nós. Porque queremos ser aquilo que imaginamos ser o melhor. Queremos ser aquilo que imaginamos, não somos, imaginamos. Enquanto o ser autêntico, se conhecer, é muito melhor. Imaginar é não viver, estamos teatralizando, passamos a ser um personagem, passamos a ser aquilo que os outros, que faz bem pra gente, os outros verem, e não aquilo que realmente somos. Ou seja, seremos falsos, somos falsos, porque estamos sendo aquilo que não somos, enquanto na verdade deveríamos ser aquilo que realmente nos conhecemos. Então temos que ser aquele que nos conhecemos. Isso é muito difícil. Agora, falar mal dos outros é muito bom, é muito gostoso, é muito delicioso, só que muita gente não percebe que está falando mal dos outros, mas está falando aquilo que não consegue assumir, seus defeitos que não consegue assumir, vê nos outros. Quantas falhas vemos nos outros, quantos defeitos vemos nos outros, muitos mesmo. E vamos abrir o olho, né? Quanto mais falamos mal de alguém, estamos falando da gente mesmo. Vamos assumir, tá, aquela pessoa é isso, é aquilo, é aquele outro, e para. Será que eu não sou assim também? Essa parte ninguém comenta, essa parte ninguém vai assumir. Mas acontece, falar mal dos outros, não assume estar falando mal de si mesmo. Epicteto. A verdade vence por si mesma, a mentira precisa de cúmplices. A verdade, nós podemos assumir uma verdade, só nós, sem ninguém a ajudar a assumir uma verdade. Agora, se queremos pregar uma mentira, precisamos de cúmplices. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa que fica contando e contando para um monte de gente uma história, alguma coisa, uma mentira. Conta para muita gente conta e fala e promete, jura que é verdade, porque ela sabe que é uma mentira, mas quer acreditar que seja verdade. Então tenta convencer um grande número de pessoas para que, se todas essas pessoas ficassem falando aquela história, ficção, ficar falando sobre aquilo, ela, quem inventou, passa a acreditar que é verdade também. Por isso que precisa de um monte de cúmplices para jogar a história e a história retornar para ser convencido de que aquilo é uma verdade. Agora, se é uma verdade mesmo, não precisa contar para ninguém.
Pode contar, mas não precisa que esse alguém confirme. A pessoa pode até duvidar. A pessoa duvidou do que a gente contou? Tudo bem. É uma verdade e eu sei que é uma verdade. Não vamos insistir que seja verdade, porque não precisamos de alguém a nos ser cúmplices. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.